Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos aqui hoje falar de como comprar imóveis baratos, o que é uma anomalia, né? Hoje o imóvel no Brasil tá aqui só por Deus do céu. Você vai comprar um terreno barato dentro de uma cidade é R$200 mil para mais. Fora a casa que você tem que construir ou comprar construído, que aí, por Deus do céu, fica impraticável a compra de um imóvel hoje. Vamos lá, 2 pontos importantes. No imóvel, o que conta é localização e documento. Se você compra um imóvel que é muito afastado do centro, muito provavelmente ele vai ser barato. Ou se você compra um imóvel sem a devida documentação, ele vai ser barato também. Se você compra um imóvel sem documento e afastado do centro, você consegue muito facilmente comprar um imóvel para o preço de um carro. O que acontece na prática é que você não quer esse imóvel, né? Você hoje tem a referência de um imóvel onde os seus pais têm o imóvel deles. E muito provavelmente seus pais compraram esse imóvel no passado. Hoje, esse imóvel que antes talvez fosse afastado, ficou muito bem localizado. Ou talvez que no passado não tivesse a documentação, hoje ele passa a ter. Entende? Então, hoje você quer comprar um imóvel com a referência que você tem dos imóveis dos seus pais ou talvez dos imóveis dos seus avós. O que acontece na prática é que quando os seus avós ou seus pais compraram esse imóvel talvez fosse mal localizado ou talvez não tivesse a documentação. Esse é o primeiro critério, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para você tentar entender aqui como é que a gente vai fazer. A questão é que você não consegue comprar um imóvel e mudar a localização dele. Por óbvio, ele é imóvel, né? Então, o que te resta agora é comprar um imóvel sem a devida documentação e tentar melhorar essa documentação, o que é possível, né? Papel a gente faz. O que acontece na prática é que a chance de você comprar um imóvel mal localizado e perder esse imóvel é muito pequena. No entanto, você comprar um imóvel sem a devida documentação e perder esse imóvel sem a devida documentação é muito maior. E comprar um imóvel sem documento e perder é muito pior do que você comprar um imóvel mal localizado e ter que revender para comprar um de novo. Dito isso, vamos agora então pensar como comprar um imóvel barato. O título do vídeo. Vamos a isso? Como comprar um imóvel barato? Dito que a localização não é mutável e você não consegue mudar, por óbvio, você tem que comprar então, ir na ideia de um documento, de um imóvel sem documento. Mas então você tem riscos, né? O risco, por óbvio, de perder um imóvel ou de comprar um imóvel que tenha um dono, você compra da pessoa errada, você acaba perdendo dinheiro e você se vê aí numa briga judicial para tentar reaver ou o imóvel ou o dinheiro, de uma forma ou de outra você perde. Então aqui vão algumas dicas do que você pode e do que você precisa ver para que esse imóvel possa sim ser comprado sem a devida documentação e ainda assim que você não corra riscos ou que corra o mínimo possível. Vamos a isso. As medidas que você pode tomar para mitigar o risco da compra de um imóvel sem a devida documentação, dado que você comprar um imóvel sem a devida localização é um tanto quanto arriscado. O primeiro cuidado que você tem que ter com esse imóvel é o seguinte, é a questão de documento. Vamos lá, vamos analisar. Você tem 2 tipos de documento. Você tem o documento particular e você tem o documento público. O documento público ele é feito em cartório. Vamos lá. Dentro de documento público, agora nós temos documento feito no cartório de registro de imóveis e o documento feito no cartório de notas. O documento feito no cartório de notas, ele ainda tem uma subdivisão. Dentro do cartório de notas, você tem o feito para a devida averbação na matrícula e você tem o simplesmente feito. Vamos dar exemplos. O particular, você tem a simples promessa de compra e venda ou o contrato de compra e venda em si. Esse documento ele tem pouca validade jurídica. O que acontece na prática é que uma pessoa que jura que é dona de um imóvel, vendendo para outra que jura que vai pagar. Se tudo acontecer na mais perfeita e absoluta ordem, show de bola. Você tem seu imóvel e ele está garantido. O que acontece muitas das vezes é que ou a pessoa compra de uma pessoa que não é dona, ou vende para uma pessoa que não paga. Quando isso acontece, num contrato particular, você tem toda uma briga jurídica para verificar quem é o verdadeiro dono, para verificar quem realmente tem que pagar, para depois efetuar a verdadeira transferência ou a verdadeira cobrança. Tudo isso demora e muito provavelmente demora muito para que você tenha algum tipo de resultado. E isso tudo na incerteza, tá? Então assim, não é inteligente, não é interessante que se faça esse tipo de coisa. No entanto, ainda queremos documentos ou então imóveis sem documento. Então vamos lá, vamos agora para os documentos públicos. Você tem o cartório de registro de imóveis. Se esse imóvel estiver registrado no cartório de registro de imóveis, cara, se você estiver comprando uma pessoa e essa pessoa estiver no registro de imóveis, 1.500%, você não tem risco nenhum com nada, tá? É só verificar que essa pessoa de fato é a pessoa que está vendendo e que ela de fato está transferindo o imóvel. Feito isso, 1.500% garantido.
Agora temos o meio termo, e é aqui que a gente ganha. Vamos lá, você tem um documento feito no cartório de registro de notas, um tabelionato de notas. Com isso, você consegue fazer o seguinte, você tem alguns documentos que podem ser feitos lá. Por exemplo, compra e venda. Você pode sim registrar uma compra e venda no cartório de notas. Essa compra e venda posteriormente deveria ser registrada no cartório de registro de imóveis. Se não for feita, teoricamente esse imóvel não foi vendido. Mas se estiver a compra e venda dele lá, você pode fazer. Então vamos lá, você tem pessoa A. Pessoa A, ela é dona do imóvel de acordo com o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis diz que João é dono desse imóvel. João morreu. João não existe mais. No entanto, Pedro tem lá um documento não particular, um documento público no cartório de notas, dizendo que ele comprou o imóvel. Esse documento ele tem muita validade. O que acontece na prática é que o cartório de registro de imóveis, ele não sabe que João vendeu para Pedro. Mas o cartório de notas sabe disso. E com o cartório de notas ele informa, entre aspas, né? Ele informa o cartório de imóveis. Com essa informação, você pode sim comprar de Pedro, mesmo o imóvel sendo de João ainda. Você pega toda essa documentação, leva para o cartório de registro de imóveis e fala assim, ó, João é o dono, João vendeu para Pedro e Pedro vendeu para mim. O cartório, por óbvio, vai perguntar, você pagou os impostos? Você tem esses comprovantes de pagamento? O cartório vai perguntar tudo. Se você tiver toda essa documentação, dream, perfeito, seu documento está pronto, seu imóvel está garantido. Mas essa é uma hipótese muito simples. Normalmente o que acontece é que a pessoa não tem a devida matrícula no cartório de registro de imóveis, se é que esse imóvel está registrado no cartório de imóveis. Agora, o que te resta é outros tipos de documentos. Documentos que comprovem a posse. Aqui, você muito provavelmente vai precisar fazer um processo chamado processo de uso capião. Ele tem sim uma versão administrativa, mas é improvável que você consiga toda a documentação necessária para fazer esse processo de forma administrativa. E mesmo fazendo de forma administrativa, você precisa contratar um advogado para escrever essa minuta. Então, de uma forma ou de outra, você vai precisar contratar um profissional. Você não vai conseguir fazer sozinho. Vamos lá. Supondo que uma pessoa A, ela vá a um imóvel e grilhe esse imóvel. Ela não tinha documento, ela não comprou, ela não pagou. Simplesmente chegou e carpinou o terreno, fez uma casa e começou a morar. Isso pode? Sim, isso pode, isso é perfeitamente legal. A questão é que você não pode brigar pelo terreno, mas se, por exemplo, você deve conhecer alguém aí que grilou o imóvel, passaram-se décadas, os filhos herdaram esse imóvel e os filhos conseguem fazer o documento disso. Acontece que você não necessariamente precisa esperar décadas. Você pode aí, dependendo do tipo de uso do imóvel, você consegue até em 5 anos, até em 2 anos um imóvel, com a devida documentação. E falo aqui de cartório de registro de imóveis, um cartório devidamente matriculado, que, por Deus do céu, é seu até que você morra. Então vamos lá. Você precisa de alguns documentos que provem a posse do imóvel. O que é a posse? A posse é você ter o imóvel para si e cuidar como se dono fosse. Vamos a alguns exemplos. Uma pessoa que é dona do imóvel paga o IPTU. E por que paga? Porque se o IPTU não for pago, a casa é tomada. Ok? Uma pessoa que é dona do imóvel necessariamente paga luz? Não. Às vezes ela pode alugar o imóvel e o inquilino ser responsável pelo pagamento da luz. Mesma coisa água, mesma coisa internet. Mas o dono do imóvel, ele faz manutenção no imóvel. Por exemplo, compra de material para construção e pede para entregar naquele imóvel. A manutenção, a construção do imóvel, ele é de interesse do dono. Não que a luz, a água e a internet não sejam, mas acontece que necessariamente o IPTU, a reforma, a construção, a expansão, aqueles encargos que importem na melhoria ou na manutenção do imóvel, via de regra, são feitos pelo dono. Como no uso, para o processo de uso capião, você tem que provar o ânimo de dono, você tem que provar. Basicamente, você não só tem que estar no imóvel, você tem que agir como se dono fosse. E o dono, por óbvio, ele cuida do imóvel como se dono fosse. É isso, é muito simples. A questão é que a gente está falando aqui de comprar imóveis. Então, quando você for analisar essa documentação, você tem que pedir para a pessoa e perguntar para a pessoa que estava lá antes de você. Quanto tempo faz que você mora aqui? Ah, eu moro aqui tem 50 anos. Bom. Você comprou de quem? Se essa pessoa tiver um documento, um contrato de compra e venda, assinado, reconhecido firme em cartório, aquele documento particular que tinha pouco valor no passado, agora passa a ter um valor imenso, porque mostra que ela comprou o imóvel. Veja, uma pessoa que não é dona, não compra. Uma pessoa que compra, necessariamente tem a intenção de cuidar daquilo. Qual é o sentido de você pegar um imóvel, pagar, que na época fossem 100 mil reais, 30 mil reais, para não cuidar, para deixar largado?
Um outro exemplo é IPTU, é água, é luz, é contrato de aluguel, uma pessoa alugando aquele imóvel para um terceiro. Literalmente, todos os documentos que você tiver, que você conseguir pegar dessa pessoa, que provem que essa pessoa trata o imóvel como se dona fosse, são bons. Agora um segundo aspecto e, honestamente, a cereja do bolo. O cartório. O cartório de notas, ele pode fazer alguns documentos que são públicos, que têm um peso jurídico gigante, que ainda assim não são os documentos próprios para você fazer o devido registro no cartório de imóveis. Todos os documentos feitos pelo cartório de registro de notas que provem que essa pessoa está usando ou cuida do imóvel como se dona fossem, cara, esses documentos são o sonho para você conseguir fazer um usucapião. Sejam eles quais forem. Todo e qualquer documento com um toque de público vale muito. Por exemplo, o IPTU. O IPTU é a prefeitura, teoricamente um órgão idôneo, que mostra que tal pessoa cuida daquele imóvel. Por isso que o IPTU tem tanto valor nos processos de usucapião. Não que outros não tenham, mas o IPTU em si ele tem um peso maior. Então, basicamente, todo e qualquer documento que tenha o dedo do funcionalismo público, ele tem um peso maior, ele tem uma força maior, e ele serve, não que só sirva a ele, mas ele serve mais para esse tipo de coisa. É claro que se você tiver, por exemplo, a Sabesp, que também tinha lá seu peso público até a privatização recente, mostrando que você tem uma ligação de água no seu nome em determinado imóvel desde 94, de 99, cara, você é dono desse imóvel. No entanto, tudo isso exige certa dedicação, certa análise, e não é recomendável que você faça isso sozinho, até mesmo porque o imóvel não é algo barato. Pense comigo. Você pode sim tentar, mas ao correr esse risco, você coloca em jogo aí 100 mil, 150, talvez 200 mil reais, quando contratando um advogado, contratando um corretor, contratando um contador, indo no devido cartório de registro de imóveis e pedindo para eles uma análise, por óbvio paga, né? Mas pedindo, você de certa forma fica protegida desse risco, entende? Então assim, claro que se você se sentir confiante, confortável, faça a própria análise, dê seguimento na própria compra, mas não é interessante, não é inteligente da sua parte correr esse risco. Agora a grande sacada, senhoras e senhores, vamos lá. A usucapião, ela pode ter sido feita para você de um período que correu para outra pessoa. Quando você compra um imóvel, você paga esse imóvel, você adquire os direitos da pessoa anterior para fazer o usucapião. Então, por exemplo, se essa pessoa está no imóvel há 20 anos, você pode fazer hoje o início do processo. Esse processo aí, dependendo da documentação que você tem, dependendo ali do estado, pode demorar de 6 meses a 2, talvez 3 anos. Mas pode demorar um mês também. Tá? Sendo bem honesto aqui, vai depender muito dos documentos que você tem. Em regra, você compra o imóvel hoje, analisando os documentos que o proprietário anterior tem, e você consegue amanhã um documento muito forte, o documento sublime em relação à propriedade de imóveis, que seria o devido registro no cartório de registro de imóveis. Esse imóvel tem matrícula, com essa matrícula você consegue financiar o imóvel, com essa matrícula você consegue fazer usufruto do imóvel, você consegue fazer testamento do imóvel. Essa matrícula é simplesmente o suprassumo no quesito documentação imobiliária. Agora uma dica aqui, uma dica bônus para quem chegou até o final. Vamos lá, você chega nesse proprietário anterior do imóvel e fala assim, cara, eu tenho interesse em comprar seu imóvel. Ele fala, ok, como você pretende me pagar? Muito provavelmente você vai ter que pagar parcelado, e parcelado, convenhamos que é difícil, né? Você vai ter certa dificuldade até de convencer o cara de pagar para você durante 100 meses, R$2.000 por mês. O que dá para fazer? Negociando com esse proprietário, você pode pegar toda a documentação, fazer o processo de usucapião, com essa documentação pronta, entregue, você financia esse imóvel. E aí você paga ele de forma à vista e depois você vai pagando aos poucos por banco. Dessa forma, você consegue comprar o imóvel não barato. Você consegue comprar o imóvel, às vezes, até sem ter o dinheiro. Sem ter 10% do valor do imóvel. É claro que você precisa de uma pessoa que confie em você e você também precisaria confiar nela. Ou fazer uma bela documentação, fazer ali um compromisso de compra e venda, falando assim, olha, eu, comprador, farei determinada documentação e o vendedor se compromete a vender para mim, depois eu me comprometo a comprar dele por determinado preço em determinada data, após determinado documento. Tudo isso pode ser sim negociado, é só questão de querer.
E ninguém precisa confiar muito um no outro ali. Dá tudo pra fazer tudo na mais bela e perfeita conformidade da lei. Senhoras e senhores, se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma história, talvez alguma dica, talvez algum relato do que já aconteceu com você, ou talvez até de que você já viu acontecer com algumas pessoas, sinta-se à vontade, seja bem-vindo para participar aqui do nosso canal. No mais, garanta seus direitos, proteja seus interesses. Tamo aí.